Nós estávamos falando com o nosso motorista ali, o Paulinho, que nós conhecemos há muitos anos. Ele levou minha filha para a escola quando eu era pequenininha, né? E hoje ele está ali. O pai dele era que levava, hoje já é uma outra geração de motoristas. E ele está aqui, né? A filha dele também já ajuda ele no ônibus com a mesma idade que ele tinha. E eu estava falando para ele da nossa responsabilidade de servir a Deus. E ele falando, pastor, a gente sabe que tem uma recompensa do outro lado. A nossa esperança é essa. Irmãos, porque se não fosse assim, não valia a pena. Nós não estamos perdendo o nosso tempo. E eu quero fazer uso da palavra de Deus. Se não tiver uma Bíblia aí, pode abrir comigo. Nós vamos ler o texto de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 29. Capítulo 1, do verso 1 ao 29. Você que tem uma Bíblia aí, quiser abrir. Nós não estamos com pressa, amém, irmãos? Nós temos tempo, depois nós vamos tomar banho, nós vamos comer churrasco, mas agora é tratar das coisas espirituais. Diz assim o texto da palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que o Verbo é a palavra em ação. A palavra de Deus, ela é a autoridade do céu, na terra, no inferno. Onde tiver um espaço, ela vai entrar. Querendo ou não, ela vai entrar, porque ela é a palavra de Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira, que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos o quanto receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você toma uma posição de caminhar com Cristo, até aquele momento você ainda não tem essa autoridade de dizer, mas quando você desce as águas, a palavra de Deus nos diz que ele deu-lhes o direito de ser feito filho de Deus. Desse momento em diante você passa a ser não visitante na casa de Deus, mas você passa a ser um filho, um herdeiro da promessa de Deus. Então diz a palavra do Senhor, os filhos nascidos não são do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é Senhor. Toda a autoridade está sobre ele. A palavra dele prevalece e não muda, porque na palavra de Deus não há mudança, nem sombra de variação. Muda a noite, muda o dia, muda os tempos, muda a água, mas a palavra de Deus não muda. Mas a palavra de Deus, ela é também graça para nós. Porque é por meio da graça que nós conseguimos chegar à misericórdia de Deus. E diz a palavra do Senhor, João testifica a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim e tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. E da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Se nós estamos aqui, amados, é pela graça de Deus. E é graça sobre graça. E é graça todo dia. O que é graça, pastor? Graça é um favor que você não merece, que eu não merecia, mas nós recebemos pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos pela graça, não pela vontade do homem, nem pelo diploma, nem pela riqueza que ele tem, mas nós somos salvos pela graça. E diz a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor, ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. E esse foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas
para lhe perguntar, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Perguntaram então, quem és tu? És Elias? Ele disse, não sou. És um profeta? Respondeu, não. Queridos, nós vemos aqui a humildade de um homem como João Batista. Você é Elias? Não. Você é o Cristo? Não. Você é profeta? Não. Mas diz a palavra de Deus que dos homens nascidos de mulher não existe um homem maior, um profeta maior do que João Batista. Mas em nenhum momento ele quis esse título, ele quis outorgar esse título a ele, mas Deus o deu. Quem és tu? Dá-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. O que dizes de tu? E João respondeu com as palavras do profeta Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe, então por que batiza? Se não és o Cristo, nem és Elias e nem um profeta. E João respondeu, eu batizo com água. Mas no meio de vós está alguém que não o conheceis? Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. E no outro dia seguinte, João viu a Jesus que vinha e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, Jesus Cristo é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim sairá e achará pastagem, achará alimento. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, não há outra forma do homem chegar a Deus senão por Jesus Cristo. Primeiro tem que passar por Jesus. Primeiro tem que aceitar Jesus. Primeiro tem que descer as águas batismais. Primeiro tem que fazer um processo de entender que existe um Deus no céu e que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Então nós estamos aqui hoje preparados para esse momento. João 3,16 diz assim, de 16 a 23, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não manda ninguém para o inferno. O homem vai para lá por sua escolha própria. O homem vai para lá por causa da dureza do seu coração. Mas diz a palavra de Deus que quando nós estivermos aqui nessa terra, nós temos o direito de escolher, nós temos a liberdade de escolher. Mas o dia que o nosso fôlego de vida for tirado, não adianta mais. Não tem mais jeito. Pode ser a melhor pessoa, o mais bonzinho, o melhor filho, o mais dedicado, o homem mais honesto, mais trabalhador. Mas se não aceitar Jesus, infelizmente, ele não vai conseguir chegar até Deus. E diz a palavra do Senhor aqui, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é essa, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque todas as obras dele eram más. Irmãos, não tem coisa mais gostosa do que o pecado. O pecado é bom, o pecado é